Fala, craque! Seja muito bem-vindo à segunda aula da nossa semana do planejamento estratégico para subir de divisão no futebol. Eu sou Diego, seu mental coach e ajudo jogadores de futebol, como você, a subir de divisão, jogar no exterior, independente do clube ou do seu contrato atual. No final da última aula, eu prometi que hoje ia revelar como você pode ajustar rapidamente e de maneira prática e concreta aqueles 5 erros invisíveis que talvez estejam sabotando a sua carreira neste exato momento. E no máximo 5 minutos eu vou direto ao ponto, mas antes disso, eu quero agradecer você e todos os jogadores que mandaram dezenas e dezenas de recados no Instagram. Cara, isso me dá mais energia e certeza da importância dessa missão. Valeu mesmo e valeu de coração. E parabéns por ter já dado esse passo importante de estar aqui hoje. Você já percebeu que subir de nível no futebol vai muito além do talento e do treinamento físico. Você precisa dominar os 4 pilares essenciais que poucos jogadores valorizam. Primeiro, sua mentalidade. Segundo, sua inteligência emocional. Terceiro, o seu planejamento estratégico. E, claro, quarto, sua comunicação interna e externa, tanto verbal quanto não verbal. Na primeira aula, eu mostrei exatamente o que está travando a sua carreira. Isso não é falta nem de esforço e nem de dedicação. É o que trava, na verdade, o jeito errado de planejar, achando que está fazendo tudo certo. Você lembra quais são aqueles 5 erros invisíveis? São erros que travam jogadores que treinam duro, muito duro, se dedicam diariamente, mas permanecem presos no mesmo patamar porque não percebem essas armadilhas silenciosas. Vamos relembrar juntos. Primeiro, seguir cegamente o planejamento do clube, esquecendo os próprios objetivos. Segundo, confundir esforço físico com resultado real em campo. Terceiro, planejar apenas o que é visível, deixando de lado o emocional e o mental. Quarto, ignorar quem você é fora das 4 linhas, esquecendo o homem por trás do jogador. E quinto, deixar de lado sua imagem estratégica, acreditando que somente o talento é suficiente. Se você está aqui hoje, certamente já se identificou com algum desses erros. E isso é excelente. E sabe por quê? Porque o primeiro passo para corrigir algo é justamente perceber aquilo que precisa ser mudado. E essa é nossa intenção. Essa consciência já te coloca muito à frente da maioria dos jogadores que ainda nem sequer sabem o que precisa mudar. Agora, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula 2 e ainda não assistiu a primeira aula, calma, de boa, fica frio, ainda dá tempo. Eu recomendo fortemente que você dê um passo atrás e assista a aula 1, aqui em cima, porque lá eu expliquei detalhadamente esses 5 zeros cruciais. Isso vai te ajudar para aproveitar ao máximo tudo o que eu vou falar daqui a pouco nessa aula. Porque hoje, aqui e agora, eu vou mostrar para você exatamente o que fazer para começar a corrigir esses erros imediatamente. Você vai sair dessa aula pronto para aplicar tudo isso no seu dia a dia e finalmente evitar de vez esses 5 erros que prejudicam a carreira de 87% dos jogadores. Chegou a hora da verdade. Agora vamos para a telinha, onde eu preparei slides objetivos, claros e direto para você entender perfeitamente como resolver cada um desses erros. Está preparado para mudar o jogo de vez? Então chega junto comigo e presta atenção, porque o conteúdo que vem agora pode ser o divisor de águas na sua carreira. Bora nessa, vamos lá. Boa, pessoal. Então estamos aqui na telinha e chegou o momento importante de corrigir os erros que a gente viu na outra aula. Então, vamos começar. Vai funcionar dessa forma. Eu vou resumir rapidinho o erro que foi visto na outra aula. Vou te fazer 3 perguntas para você se questionar em cima desse erro, te dar o jeito certo e te dar uma ferramenta prática para já solucionar e sair hoje com esse erro resolvido. Vai resolver os 5 erros e isso vai te dar um up muito grande na sua clareza para começar ou retomar o rumo certo da sua carreira. O primeiro erro, que eu gosto de chamar plano cego, é aquele de seguir cegamente o planejamento do clube, esquecendo do próprio objetivo. Você lembra, né, que falamos?
que quando você segue de fato só esclusivamente o plano do clube, está se prejudicando, porque o que é importante para você é seguir o seu plano de carreira. Você só planeja o que aparece, esquece totalmente do emocional, do mental, e isso ti dà, ti derruba di fatto. No momento di maior pressão, quando o jogo começa a ser mais importante para você, você não consegue segurar. As três perguntas são as seguintes. Primeiro, seu plano serve à sua carreira ou só à rotina do clube? Segundo, você está se preparando para evoluir ou só para não ser cobrado? E terceiro é, se te trocassem de clube hoje, seu plano seguiria existindo? Se ti trocassem de clube hoje, o seu plano ainda existiria? Isso é muito importante. E se as respostas não foram claras, você precisa começar a fazer isso. E eu vou te dizer o quê. Primeiro, já te falei, você não joga pelo clube, mas joga pela sua carreira. Se o seu plano começa e termina no cronograma do clube, você se torna um funcionário do clube. E isso é muito ruim para a sua carreira, porque a carreira de um jogador muitas vezes é feita de transferência de um clube para outro. Você não pode depender exclusivamente do seu clube. Jogador profissional de verdade, ele não espera comando, ele assume a direção da própria carreira. E esse tipo de ajuste te faz mudar o jogo. É um ajuste que é feito sem mágica, só com a sua própria consciência. O que vai fazer? Esse que você vê o nome hack são tipo macetes, são truques, são ferramentas práticas, algo de muito prático que você tem que começar a fazer a partir de hoje. Toda segunda-feira você se pergunte: o que eu preciso treinar essa semana, além do que o clube está me pedindo? E essa resposta que você vai se dar com plena consciência separa o jogador funcional do jogador, tenha escrito ali, você lê ali, mas eu falo mesmo do jogador foda. O jogador realmente 100%. Ele sabe o que precisa treinar além do programa do clube e faz. Não é suficiente fazer, saber e não fazer. Tem que saber e fazer. Pense nisso aqui, que entrega tudo para o clube nunca constrói nada para a própria conta. E quem não tem um plano próprio vira um figurante da carreira dos outros, do clube no específico. Então, corrigir isso não é claramente o fim, mas o primeiro passo importante de quem começa a jogar por si próprio e não pelos outros. Então, ficou claro que corrigir isso muda totalmente a sua história. Mesmo isso sendo um passo inicial, é fundamental começar a fazer hoje. Porque junto com os outros cinco ajustes que vamos fazer, outros quatro, mais esse, você vai ver uma diferença já nos próximos 30, 45 dias, uma diferença brutal. Vamos agora ver se vocês lembram do segundo erro, que eu chamo, gosto de chamar do atleta atolado. É aquele que treina feito doido, maluco, corre, sua, mas não sai do lugar. Se esforça muito e não tem resultado. Qual era o jeito errado? Resumindo, é o jogador que acha que porque está treinando muito está evoluindo. Ele mede a evolução no esforço. Mas não é assim que funciona. Ele só gasta energia com algo que não muda o jogo da carreira. Treina sem foco, corre sem saber porquê, se mata na academia, mas não muda o desempenho. É sempre a mesma coisa. É igual um carro atolado acelerando. Sabe o que acontece? O motor faz um barulho danado, mas o carro fica lá atolado, não sai do lugar. É a mesma coisa com o jogador que comete esse erro. E são 87% dos jogadores. Aqui vão as três perguntas. Responda com consciência, porque são importantes. A primeira, você sabe exatamente o que do seu treino está te levando para frente? O só está fazendo volume. A segunda, se teu desempenho fosse medido só pelo que rende no jogo, você estaria subindo ou estacionando? Subindo ou estacionando? E a terceira, quantos treinos você fez nos últimos 30 dias que realmente mudaram tua performance, o teu desempenho, o teu jogo? Quanto você fez nos últimos 30 dias que fizeram a diferença? Responda com consciência, com coração nessas três perguntas e se as respostas não foram claras e não foram positivas, precisa corrigir. E eu vou te dizer agora qual é o jeito certo de fazer e como corrigir. Vamos lá. O jeito certo é o seguinte: a diferença entre um jogador comum e um jogador que sobe é simples. O comum se mede pelo cansaço, o que evolui se mede pelo impacto. Treinar é uma obrigação de todo jogador, isso é claro. Se você não treina, não vai para lugar nenhum.
mas você tem que treinar de forma inteligente, de forma que dê resultado. E tem que treinar em um modo de saber em cada momento o que funciona, o que precisa ser repetido e o que precisa ser melhorado em todo momento. Tem que saber o que funciona e repetir até refinar, quer dizer que você é um jogador inteligente. E jogador inteligente evolui mais rápido, e que evolui mais rápido tem mais probabilidade de ter contratos bons. E veja bem, em médio prazo, a possibilidade de escolher entre vários times onde jogar. Isso faz uma diferença brutal. Como é que você faz isso, Diego? Vamos lá, eu vou te falar agora. Toda semana, não é cada 15 dias, toda semana, você tem que fazer essa avaliação e se perguntar o que do que eu fiz me deu resultado real, o som me cansou. O treino que você fez te trouxe um resultado mensurável ou só você ficou cansado e ficou no mesmo lugar igual o carro? Sabe por quê? Porque o resultado ele vem do foco. É que medo certo evolui o certo. Se você não tem como medir o seu esforço, está fazendo um esforço à toa. O que vai acontecer agora? Agora aprendeu já duas, corrigiu já dois erros. Quando você para de confundir esforço com resultado, deixa de se desgastar e começa a evoluir com inteligência. Esse é um tipo de virada que transforma o teu treino em intenção. Eu te falei já várias vezes que o treino é intencional. Não pode ir para o treino sem saber por que está indo lá treinar. Não pode ir para o centro de treinamento com a cabeça vazia. Você tem que ir focado, sabendo o que vai treinar, por que vai treinar aquilo e como vai treinar. A intensidade, para que serve, onde entra no seu planejamento esse treino. Isso é muito, muito importante. Então, vamos continuar agora com o terceiro erro. O terceiro erro é aquilo que eu chamo de jogador invisível. Talvez você lembre disso. É aquele jogador que planeja só o visível, ignora toda a parte invisível, que é emocional e o mental. Ele planeja quanta hora dorme, planeja como come, planeja quanto treina. E vamos aqui ver, você anota treino, comida, horário, academia, descanso, mas esquece de anotar, colocar no seu planejamento o que mais bagunça o seu jogo. Que muitas vezes é a mente, o que você sente, como você entra nas quatro linhas que te faz fazer a diferença. São emoções que sobem e descem muitas vezes de forma descontrolada, você não sabe nem por que está se sentindo bem, muito bem ou mal. O medo de errar entrar com medo no jogo, erra um passe e vai dar curto-circuito. A raiva depois de uma substituição, ou pior ainda, a raiva porque não jogou e na hora de subentrar ainda está com aquele sentimento de amargura. E outra, que muitas vezes não sabe, mas de forma inconsciente se leva para o centro de treinamento e leva no dia do jogo. A preocupação com a família, com o seu contrato que vence daqui a alguns meses e com o seu futuro. Quando você está preocupado com sua família, com seu contrato e com seu futuro, a mente não está 100% nem no treino, nem no jogo. É como tentar montar um quebra-cabeça ignorando que tem peças invisíveis. Isso faz o quê? O quebra-cabeça nunca vai estar montado. Mas vamos, isso é resolvível, Diego? Claro que é. A gente vai ver agora as três perguntas que vão te levar a saber se você tem cometido, está cometendo esse erro. A primeira pergunta é a seguinte: seu planejamento semanal considera seu estado emocional? Você sabe quando sua cabeça está prestes a te sabotar? Ou seja, sente antes que diz, pelo amor de Deus, aqui eu tô, cabeça está me fica ali porque estou indo embora. Isso é muito importante. Sabe quando sua cabeça está prestes a te sabotar? Você já perdeu um jogo por causa de algo que nem era do jogo? O que quer dizer isso? Talvez você estava com um problema fora e reagiu, que nada a ver, nem provocação tinha, teve e reagiu de forma desproporcional. Falou uma palavra a mais que não tinha a ver nem com a ação que estava jogando, estava vivendo. Algo que vem de fora. Você já perdeu um jogo por causa de algo que nem era do jogo? Se não consegue responder essas três perguntas com clareza, talvez você precise
melhorar esse ponto e corrigir esse erro. É disso que vamos fazer agora. Qual é o jeito certo? O jeito certo é planejar não somente a parte física, como falamos, quanto treina, alimentação, horas de sono, mas tem que planejar, e olha bem a palavra mágica, antecipar emoções. Que antecipa o que sente, protege o desempenho, a performance, o jogo. Joga bem ou mal, mas ele sabe já proteger essas emoções que podem o prejudicar. É como um goleiro que sabe onde o chute vai vir. Ele tem mais chance de defender. Claro, né? Se sabe que você vai para a direita ou esquerda, ele já se joga para a direita e esquerda. Um jogador que sabe onde o emocional vai pesar, ele tem mais chance de render, de jogar bem e de ter constância de rendimento, ser um jogador consistente, que é aquilo que os treinadores mais amam. Diego, como é que eu faço isso? Isso é loucura. O que que é isso? Eu vou te falar agora. Todo domingo, depois dos jogos, né? Deixa passar o fim de semana de jogo, se faz essa pergunta: o que da minha vida emocional pode interferir no meu desempenho esta semana? Por que se faz no domingo e não faz em outros dias? Porque, teoricamente, domingo, final de semana, segunda começa a nova semana, independente se tem jogo ou não durante a semana. Então, serve para responder essa pergunta com clareza. O que da minha vida emocional pode interferir no meu desempenho essa semana? Isso é o quê? É antecipar o que poderia acontecer e proteger, ou seja, já prever como agir se algo que pode atrapalhar a sua vida emocional pode acontecer aquela semana. Quem protege a mente, cara, protege a carreira. É muito mais fácil chegar equilibrado no jogo sem aqueles altos e baixos que determinam se você joga bem ou joga mal. Porque já falamos, eu canso de falar, que você já é bom de bola, já tem pé bom para jogar bola, senão não estaria onde está, onde está jogando. Entende? Então, que de fato vai mudar quando você consegue esse tipo de equilíbrio? Esse ajuste muda a forma de como você encara toda semana. Começa a se preparar não somente para o treino, mas para reagir, para agir e jogar bem, mesmo sob pressão. Não é só para os jogos isso. Isso te serve também para os desafios internos, como homem, e eventualmente lá na frente, os desafios da empresa, porque lembra-se, homem, jogador e empresa. O próximo ajuste vai te ajudar muito, porque esse erro impede muitos jogadores de subir, mesmo quando eles jogam bem. E o próximo erro é aquele que eu chamo do craque desligado. Se fora do campo está tudo bagunçado, você pode ter certeza que você não vai render bem. Isso não tem como funcionar dentro do campo. O que é isso? Você treina bem, esse é o erro. Você treina bem, corre certo, faz tudo o que te manda e faz bem feito. Mas você vive com a sua cabeça grande, desse tamanho, cheia de coisas mal resolvidas, aonde? Fora das quatro linhas, fora do campo. Tem problemas em casa, tem pressão na família, tem insegurança com seu contrato, tem a ver com futebol. O contrato tem a ver, mas é fora do campo. Contrato é algo, campo, jogo é outra coisa. Sente falta de apoio, e isso te gera uma bagunça emocional danada. Porque é normal, você é um humano, e isso acontece. E quando entra em campo, boom, parece que toda essa confusão vem junto com você. E o que acontece? Seu desempenho decai. É como tentar de jogar com uma mochila invisível nas costas. Ninguém vê essa mochila, mas ela, a cada jogada que você faz, pesa e pesa muito. Então precisa resolver isso agora. Mas antes disso, você vai responder essas três perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você sente que às vezes o que acontece fora do campo pesa mais do que o jogo em si? A segunda pergunta é a seguinte: quantos treinos você fez com a cabeça em outro lugar? Quantos treinos você fez
com a cabeça em outro lugar. Quanto você fez com a cabeça em outro lugar? Eu falei 3 vezes, porque isso é o mais comum entre jogadores. Treino vale tanto quanto o jogo. Quando você começa a treinar, tem que treinar com foco, como se estivesse jogando, porque é isso que o treinador aprecia primeiro e olha com muita clareza que está treinando sério ou que está só treinando porque está ali para cumprir o horário. E a última é: você já teve medo que sua vida pessoal atrapalhasse sua chance no futebol? Essa pesa, essa pergunta, mas é importante você responder. Se essas perguntas, algumas dessas te doeram, é porque tem algo fora do campo que está puxando hoje o seu futebol para baixo. Mas isso a gente resolve agora. Aqui eu te falo e te dou a solução. O jeito certo é, primeiro, entender que você não é só um jogador, mas você é um homem. E como todos os homens, você tem rotina, tem pressão, tem conta, tem distrações e tem uma vida fora das quatro linhas. Não é só o jogador, é um homem, é um jogador. E daqui a pouco, quando os seus contratos subirem, vai ser uma empresa, vai ter três lados da sua vida para cuidar. Se você não coloca isso no plano, o que acontece fora do campo destrói o que você tenta fazer dentro dele. É muito importante, essa é uma chave fundamental para corrigir esse erro. Planejar só como atleta é como afiar a espada e esquecer da mão que segura ela. Olha, a espada está muito boa e a mão, cadê? A espada fica lá no chão. Então, como é, Diego, que eu resolvo isso? Agora vamos resolver isso. Toda semana se pergunta a si mesmo: o que da minha vida pessoal pode interferir na minha performance essa semana? Por quê? Porque antecipar é proteger. Quem protege a energia, protege também a carreira. E por que vale a pena fazer isso? Claro, a resposta parece óbvia, mas eu te digo, quando você começa a cuidar do homem por trás do jogador, você para de se sabotar em silêncio. E a energia que antes te travava, agora começa a jogar em teu favor. E isso é fundamental, porque volta de novo àquela questão de ser um jogador consistente. De ser um jogador que, quando joga normal, joga no nível 7. Quando joga bem, vai para 8, 8,5. Quando joga ruim, mal, continua em 7. No máximo, pior dos desempenhos, 6,5. Menos do que isso, jogador consistente não vai. E esse é um erro que a maioria, pegando no ritmo do dia a dia, de jogo, da pressão, esquece, não enxerga. Mas é importante você se fazer essa pergunta e antecipar já a solução. E vamos lá para o último erro. O último erro é que talvez a maioria nem considera um erro, mas é que te queima. Não te dá nem a oportunidade, a possibilidade de começar. E é o seguinte: o fantasma do vestiário. Pá, 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 pá. O que é isso, Diego? Você tá louco com esses nomes? O fantasma do vestiário é deixar de lado a sua imagem estratégica, acreditando que apenas o talento basta. E muitos fazem isso, e muitos cometem esses erros, e muitos não passam nem da base. Nem da base. E quando passam da base, talentoso, vão rodar para Série D, campeonatos estaduais, temporadas com contrato, outras sem. O que é esse erro? Jogador que acha que talento é tudo, que jogar bem vai ser o suficiente para ser lembrado, indicado e, pior de tudo, chamado. Mas o futebol real é outra coisa. Você precisa ser percebido antes de ser escolhido. Se você não se mostra, se você não tem presença, e não digo presença física, presença mesmo, se não sabem quem você é, ninguém te chama. É normal. Não sabem nem que você existe. Se a tua imagem está apagada e tua presença é neutra, é como ser um fantasma no vestiário. Joga, treina, aparece, mas ninguém se lembra de você, querido. Então vamos lá, fazendo essas três perguntas e ver como é que você responde essas três perguntas. Se hoje fosse feita uma lista com os 5 jogadores mais lembrados do teu time, teu nome estaria lá? Sim ou não?
Com clareza, com verdade, tem que responder. Se responder não, já é o primeiro probleminha. Que está te vendo evoluir além de você mesmo? E eu vou te dizer, além de eventualmente seus familiares. Eu falo de pessoas do futebol mesmo. Que é que está te vendo evoluir? Treinador te vê evoluir? Tem olheiros que vêm te evoluir? Tem observadores de outro time que vêm te observar porque tem interesse no seu jogo? Sim ou não? Aí é com você a resposta. Se já tem um nó das duas, precisa ajustar. A última pergunta é: você está deixando sua imagem contar tua história ou está sendo esquecido mesmo jogando bem? Pô, cara, eu vejo, fala, cara, Diego, joguei muito bem, estou performando bem, estou arrasando. Aí depois eu vou no Instagram e tá todo o perfil fechado, ninguém sabe que você está arrasando, não sabemos nem que posição você joga, às vezes nem o time que você joga. Tá? Você pode jogar bem na pelada com os amigos, pode jogar bem na praia no fim de semana, jogar bem, tanta gente joga bem, mas fica nessa, jogando bem, mas ninguém sabe aonde, que posição, quais são os seus números, que já isso falamos também, trazer números. Então, você respondeu não em uma dessas três perguntas, precisa ajustar. O jeito certo é o seguinte: o jogador que soube de divisão, que joga no exterior, que joga como Liga dos Campeões, Libertadores, ele entende uma coisa com muita clareza: a visibilidade é parte do jogo. Que confia só no talento, joga com metade da força. Você pode ser extremamente talentoso, treinar muito bem, mas metade da sua força, das suas possibilidades estão na visibilidade. Precisa construir uma imagem que respira quem você é, no treino, no seu Instagram, nas suas conversas e na sua postura. Presença é uma escolha, e a reputação é treino. A reputação você tem que cuidar estrategicamente dela, em todos esses aspectos, no treino, na postura, nas relações públicas e no Instagram. Ah, Diego, mas eu estou começando a carreira. Melhor. Quando é que vai começar a cuidar disso? Quando estiver sem contrato? Quando depois do primeiro contrato não vai renovar o segundo e vai fazer como 70% dos jogadores que com 23 anos desistem do futebol? É isso que você quer para a sua carreira? Então, eu acredito que não é. Vamos ver o que fazer então. Toda semana você tem que responder com coragem e sinceridade. O que eu fiz essa semana me deixou mais visível, mais respeitado e mais lembrado? E se não tiver a resposta hoje, nesse momento que eu te fiz essa pergunta, você começar a agir agora. Quando acabar essa aula, você pega seu Instagram e vê. Essa aqui me faz lembrar ou não? Você vai pegar, quando hoje for no treino, minha presença aqui dá para sentir ou não? Eu cheguei e ninguém falou nada. Sua postura. Eu tenho cara e tenho postura de jogador de futebol ou de alguém que joga bola? São três perguntas que você tem que se fazer agora e responder e agir logo depois. Você vê que eu estou te dando algo prático. Ah, Diego, você me deu só perguntas. Claro, é você que tem que responder. E são perguntas-chave para desenvolvimento da carreira e para seu planejamento estratégico. Porque essas cinco perguntas que eu te dei hoje, essas cinco perguntas, não, essas cinco ações práticas, a maioria deles são perguntas onde tem que responder hoje, são ferramentas que jogadores de Série A, de Liga dos Campeões, de Libertadores utilizam para manter constante a própria evolução. Então, se você quer, você colhe, faz, e daqui a 30 dias você me traz já o resultado, porque isso te dá resultado em 25, 30 dias. Já viram Guilherme, que em 2 meses ele tirou o medo, mudou de time e está para assinar o primeiro contrato profissional. Então, em 2 meses, ele conseguiu tudo isso. E agora? Quando a sua imagem começa a trabalhar por você, você deixa de ser só mais um. É que não é mais um, começa a ser visto como o próximo jogador a subir.
Isso é importantíssimo. Eu deixei essa frase para finalizar essa aula. Espero que vocês tenham colocado tudo bem claro na mente. Esses 5 passos, 5 ações práticas que tem que fazer a partir de hoje, porque isso vai fazer a diferença. Que você tenha ou não tenha contrato, que você seja no sub-18, preste a assinar um contrato no profissional, onde você estiver, isso aqui que eu passei para você serve e serve muito. Agora é com você pegar essas ferramentas e utilizar da forma certa, na hora certa e com continuidade ao longo da carreira. Então, espero realmente que isso faça sentido para vocês, que tirem esses 5 erros ou aquilo que estava cometendo, que estava fazendo, porque vai ser um passo muito grande. Eu estou na torcida para você sair da situação que está e melhorar o seu contrato. Então, vamos sair agora da telinha e voltamos a fazer nossas considerações finais. Parabéns por ter chegado até aqui. Poucos jogadores têm coragem de olhar de verdade para aquilo que está travando a própria evolução. Vamos agora ver o que fizemos até aqui. Na primeira aula, você viu com seus próprios olhos os 5 erros invisíveis que travam 87% dos jogadores. Hoje, você aprendeu como começar a corrigir cada um deles com ações simples, diretas e práticas. Não é fórmula mágica, não. O que você acabou de ver é visão de carreira, é inteligência aplicada e atitude. E olha, quem tem atitude começa a virar o jogo a partir de agora. Sexta-feira, às 8 da manhã, a gente se encontra na terceira e mais importante aula dessa série. Ali, eu vou te mostrar porque o planejamento estratégico hoje é o divisor de águas entre quem some e quem sobe. Então, coloca o seu despertador, se organiza, porque essa aula pode mudar completamente o jeito com que você enxerga sua trajetória. Antes de encerrar, só um pedido rápido. Entra na comunidade do Telegram. Me conta lá qual dos 5 zeros mais bateu em você. E, sobretudo, o que você vai mudar a partir de agora. Isso vai me ajudar a construir uma terceira aula ainda mais certeira e ajuda você a não ficar sozinho nessa virada. Como sempre, é gratuito e leve e pode te surpreender. Estava esquecendo. Para responder, quem já está me mandando mensagem lá no Instagram, do tipo, Diego, tem algum caminho mais completo? Tem como eu continuar isso com você? Sim, isso existe, mas agora não é momento de falar disso. Na hora certa, eu te explico direitinho com calma. Combinado? Por enquanto, segue comigo nas aulas, mantenha o foco total e aplique com verdade para se preparar para a aula da sexta-feira. Eu te vejo lá. Vai ser grande e pode ser o ponto de virada que você estava esperando.